Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live, Live que eu gosto de falar sobre essa questão que está acontecendo no Brasil. Pessoal, deixa eu falar algo muito importante. A gente está terminando o ano de 2020, com muitos problemas e a gente precisa realmente ter a certeza de que o Brasil vai precisar realmente de uma vacina para que a gente possa não ter impactos econômicos e também poder salvar vidas. Então, diante disso, pessoal, a gente vê sobre essa questão que o Mandetta e o Nelson Tati, eles tinham razão sobre aquela questão da falta de liderança, né? E o Brasil realmente não teve. Então perdemos aí. A gente tem Pazuello, que é ministro da Saúde, que entende pouco de geografia. Mas Tate e Mandetta dizem que faltou liderança no combate à Covid-19. Sabemos muito bem disso. Vamos lá. Dois médicos. Cara, Mandetta com suas posições políticas, com suas ambições políticas, mas era um médico que estava na pasta. Nelson Tati chegou, e pensava que ia fazer alguma coisa, mas Bolsonaro queria como marionete. O negacionista Bolsonaro sempre falou que era uma gripezinha. Estamos aí beirando aí praticamente quase 200 mil mortos. Os Estados Unidos ultrapassou esse número gigantesco de contaminados. 2 vacinas no continente, lá no país americano, liberado, que a Pfizer e a Moderna, para poder conter. Países da América do Sul, México, a Europa, a Itália, Inglaterra, todos vacinando a população. E o Bolsonaro falou que não está nem aí, mas só que hoje ele falou que estava com pressa. É um cara que não tem aí muita lógica no que fala. A avaliação dos 2 ex-ministros da saúde do governo Jair Bolsonaro e eles dizem que faltou liderança no governo federal ao combate da pandemia. Sabemos muito bem disso. Não, eu quero saber até quando esses políticos que estão lá na Câmara do Senado vão fechar os olhos para isso. Meu irmão, isso dá processo de impeachment. Fora aquela bagunça que eles fizeram na Polícia Federal e agora com aquela questão da BIM. Vocês estão entendendo? A Dilma foi impeachmentada com pedaladas fiscais. O que o Bolsonaro fez e anda fazendo, e principalmente filhos, não dá só impeachment, não, dá prisão. Tem alguma coisa errada no Brasil. Tem, e é sério, precisamos avaliar urgentemente. Porque pedaladas fiscais é um crime muito grave, porém, usar a inteligência brasileira, a Polícia Federal, fabricar remédio 6 vezes a mais, por causa da cloroquina, no seu custo, e aí esse estoque que dá para abastecer aí por 1000 anos o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem a maior quantidade de cloroquina. O Brasil que não tem seringa, que não tem agulha, que não tem vacina, sabe? É uma bagunça. Você tá entendendo? Se isso não dá impeachment, meu irmão, dá o quê? O que tá acontecendo com o Brasil? O que tá acontecendo com os brasileiros? O Nelson Tati e o Mandetta falaram que faltou liderança. Isso eu concordo com eles. Mas não era de agora que a gente estava dizendo que o Brasil estava desgovernado. Falta liderança. Falta posicionamento. O cara é um senhor de 60 e poucos anos, mas já sofre de coisas que pode dizer que não é um senhor que não gira bem. Não diz coisa com coisa. Sabe? Tá gagá. É o que aparenta ser. É ridículo, é piada. E o mundo todo olhando para o Brasil. Vocês querem entender o que vai acontecer? O mundo todo vai se vacinar, fecharão fronteiras e eu quero ver brasileiro poder chegar em outro país sem o seu cartãozinho de vacina. Aí tem o pessoal que são os contra-vacina e eu gosto, e eu até aconselho, se vocês aí, apoiadores de Bolsonaro, são contra-vacina, não se vacinam. Porque não tem vacina para todo mundo não, meu irmão. Deixa para quem quer ser vacinado. Mas primeiro vamos tentar achar vacina. Porque não tem mais nada. Até porque o João Dória, que fez pose aí, trouxe a vacina. E se queimou porque foi passar fora nos Estados Unidos e voltou às pressas. Mas no Brasil não era para ter só a Coronavac. A gente era para estar aqui com a Moderna, com a Oxford, com a Pfizer. À disposição dos brasileiros. Cara, quando mesmo deixamos de ser um povo que estávamos crescendo economicamente, culturalmente e educacionalmente
Voltamos ao regresso das décadas de 50, 60, 70 e 80. Olha o atraso. A ignorância agora é bandeira deste país. Eu não entendo. Olha, eu sempre, porque eu sou da área de finanças, administração, economia e gestão, pública e privada. Eu sempre falo, cara, tem que trocar o ministro da economia. O cara é ruim. Eu já vi ministros em outros governos ser rodados por tão pouco. E esse cara que vem aí sem planos, sem credibilidade na sua fala, sem projetos, sem reforma, e ainda permanece como super-ministro, num ministério emaranhado de erros, falta de acertos, criou uma nova moeda. Para que serve R$200 aí? Eu não peguei. Isso claramente, né? Eu me declaro pobre porque eu não peguei essa cédula de R$200. Não tive o prazer, mas estava rodando. O que ajudou a economia? Aí tivemos uma oscilação do dólar. É normal que o dólar bata a casa de 5,80. Normal não, meu irmão. Fizeram confusão porque a gasolina foi para 2,80, 3,20 e quase o pessoal saiu numa guerra civil. E agora as coisas tudo aí subindo. Ah, outra coisa. Ah, o arroz disparou. Meu irmão, o arroz disparou. Feijão, óleo, a carne. Tem algum brasileiro que está conseguindo comprar carne? Sendo sincero comigo. Aí teve gente que foi defender, não, mas é porque o presidente tinha razão, os empresários não querem perder o lucro. Meu irmão, não existe lei no Brasil que determina a quantidade X para ser exportado. Que primeiramente se abastece o mercado interno e o que sobra exporta. Não, aqui é o contrário. Abastece o mercado externo e o que sobra vem para cá. Então tivemos que comprar arroz de outros lugares. Porque a nossa produção todinha foi vendida. Fora o óleo, o gás. Quantas vezes o gás subiu? Estamos numa hiperinflação. Ah, os R$600. O que aconteceu? Ele sendo, né, devorado pela inflação? Resulta nada. Ai, reduziu para R$300. Vocês viram o movimento do supermercado? Caíram. E eu me impressionei, porque eu pensei que eu não conseguisse nem comprar as coisas para o Natal, porque eu jurava que ia pegar uma fila grande. Não, não foi isso. É um impacto já. Pergunta se os brasileiros guardaram dinheiro. Não, não guardaram dinheiro. Gastaram. Não se preocupar. Ah, em 2021, cara, tem deputados aí lutando para prorrogar, porque incertamente a economia só vai dar de melhoras final de abril para maio. Nós já entra com a população aí de mais de 14 milhões de desempregados. No total são 38 milhões. E tem aqueles que procuram, que deixaram de procurar. É muita gente. Eu não gosto de falar os dados do governo, 14 milhões. Eu gosto de falar aquilo que existe, 38 milhões. Ah, e aí não tem investimento. O capital estrangeiro que entrou no país foi muito pouco. Mas aí a gente acha que temos muito e começa a brigar com a China e com os Estados Unidos. Olha, ao meu ver, os dois são porcaria. Tanto a China quanto os Estados Unidos. Porque afinal de contas leva tudo que o Brasil tem. E enriquece os dois países e o Brasil fica pobre. E a população também. Mas, infelizmente, é o que nós temos para hoje. Ou a gente vende para os americanos a preço de banana, ou vende para os chineses a preço de banana também. O Brasil não sabe se impor e comercializar com os países. Ah, Cidadão, e o acordo Mercosul, né, União Europeia? Cara, é o pior acordo que eu já vi. Trava o Brasil na produção de carro elétrico. Tá, a gente nem tem a tecnologia, mas poderia desenvolver. Vamos ter que comprar carro da Europa. De certa forma, vem com qualidade. Mas vocês já notaram quantas pessoas ficaram desempregadas? A indústria 4.0 bateu, toda a informática, tecnologia. Aí, nós briga com a questão da 5G. É porque a China vai nos espionar. Cara, vocês lembram do Snowden que liderou os Estados Unidos, que estava espionando todo mundo? Independente de quem vai espionar o Brasil, China, Estados Unidos, Rússia, Índia ou Raul que parta, nós precisamos da 5G. Vai melhorar alguma coisa no Brasil? Só saberemos quando ela estiver implantada. Pelo menos a internet vai ser boa. E vocês vão assistir a live sem oscilar. Mas existem coisas que serão agarradas com a 5G. A quem queremos beneficiar? Esses países ricos sempre espionam países pobres. Sempre foi assim. Então, é só uma briga besta. E o fato da liderança ter faltado, principalmente na questão da pandemia, é notório. Mas ele joga para massa. E ainda teve apoio, popularidade alta. Ajudou realmente aquela camada mais pobre, 10 milhões
abaixo da linha da pobreza, que foram beneficiados com o auxílio emergencial, e os desempregados. Lembra daquela estatística de 11 milhões? Foram beneficiados também. E o governo, mesmo a contragosto, com a aprovação da Câmara e do Senado, aprovando o auxílio emergencial, ajudou o Bolsonaro a ganhar popularidade. Mas todo mundo se lembra dos R$200 que ele queria, junto com o Paulo Guedes, dar para os brasileiros. E a nossa inflação? Entendeu? Eu estou falando uma coisa, eu já venho postando aqui uma semana toda sobre a questão da violência contra as mulheres. Pelo que eu saiba, os bolsonaristas disseram que elegeram o Bolsonaro para querer combater a violência. Cara, é um feminicídio atrás do outro. É um homicídio atrás do outro. E estados aí, o tráfico batendo recorde em venda de entorpecentes. Organizações criminosas faturando bilhões de lucro. Tá combatendo o que mesmo? O MP do Rio de Janeiro para que Flávio Bolsonaro não possa ser preso. É o que está combatendo. E aí a gente traz com ele. Olha, a Veja do Radar, por Robson Bonin, que ele trouxe, a magra produção legislativa de Flávio Bolsonaro em 2020. Filho do presidente e senador pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sem sorte. Pessoal, eu quero me solidarizar com o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é governador preso e agora Crivella, prefeito. Crivella, que gosta de acusar as pessoas por corrupção, por isso, aquilo, outro, e sentiu agora, o próprio veneno. Porque ele é apontado como chefe de uma organização, o QG da propina. Cara, incrível. O sobrinho do Edir Macedo é promissor mesmo, viu? QG da propina. 6 bilhões é que o Ministério Público suspeita que tenha sido lavado pela igreja dele. É um escândalo que entrou para a história. Já que o Senado improdutivo, que fez apenas um pronunciamento na tribuna da Casa em 2020. Vamos lá, pessoal. Dados do sistema do Senado mostram que o senador Flávio Bolsonaro apresentou ao longo de todo o ano de 2020 apenas 2 projetos de lei de parlamento, no parlamento. Os 2 projetos de lei propostos pelo filho do presidente tratam de questões burocráticas do universo empresarial, como emissão de debêntures, debêntures e regras sobre assembleias de sócio. Nada sobre o combate à corrupção, por exemplo, uma das bandeiras de campanha do senador. Olha, quando um senador, eu sou administrador de empresa, eu conheço muito bem aí as burocracias, debêntures, ativos passivos, débito e crédito. E quando um senador, como o caso do Flávio Bolsonaro, que se apresentou combatente à corrupção, junto com outro acéfalo do irmão, deputado federal, e conseguiu levar a galera no bico, foi ser de senador, viu? Só vai se livrar de Flávio Bolsonaro 8 anos. É um mandato de um senador. Eu espero que haja decoro no Senado e casque o Flávio para que o Ministério Público do Rio de Janeiro possa prendê-lo. E a gente tira esse parasita aí da nossa política. Ele se preocupa com os interesses empresariais, até porque o cara é empresário. E é um ótimo empreendedor também, porque ele é o tipo do cara, o melhor corretor do Brasil. Pelas reportagens que foram dadas, ele pegava um apartamento de 500 mil e gerava 2 milhões. O cara é bom. Fora as salas comerciais. Mas faltou aquilo que eles levantam. O combate à corrupção. Como alguém vai combater a corrupção se ele realmente está sendo alvo de investigação por corrupção, rapaz? Mas é porque é filho do presidente. Exemplo. Não é perseguição. Se venderam como combatentes da honra, da família, dos direitos dos cidadãos brasileiros e do combate da corrupção. Está envolvido até o pescoço. Mas o papai fica fazendo de tudo para salvar o filho. Em matéria de pronunciamento, a atuação conseguiu ser ainda mais, Deixa eu aqui. Mais tímida. Flávio fez apenas um pronunciamento no ano. Um único pronunciamento. Você sabe quanto é um salário de um senador? Juntando com todas as regalias que tem, por mês ultrapassa 100 mil. É 35 mil de salário, mais as emendas,
mais os auxílios, um auxílio aqui, auxílio acolá, auxílio para todo lado. Mais de 100 mil para um senador. É muito chato, mas é a realidade. O cara fez um único pronunciamento. Isso custa dinheiro nosso. E a gente não cobra, não? Olha, além de não falar nada sobre a questão que eu já disse para vocês, eu pouco acreditava que fosse combater a corrupção, é um gasto muito pesado. Flávio fez apenas um pronunciamento no ano, foi no dia 29 de setembro, na posse do senador Ney Suassuna, primeiro suplente do Senado, veneziano Vital do Rego, do estado da Paraíba. O cara fez só isso. É um gasto porque não faz nada. Já disse que tem deputados e senadores neste país que é um peso para o brasileiro. E essa direitinha que se vendeu como honesta e que está cada dia mais se apresentando um engodo atrás do outro, é que realmente a gente percebe que a gente foi enganado mesmo. Pessoal, a Jovem Pan, que é bem parcial e apoia demais o governo, trouxe uma matéria que até me surpreendi. E é bacana, porque fala de país do futuro, a nova década perdida. Entenda como o Brasil voou para trás. Olha, tivemos uma década perdida que foi na década de 80, pessoal. Transição de governo militar para civil, alto ensino analfabeto, desempregado, desconfiança no mercado, pois pronto, estamos vivendo a mesma coisa. Então o país encerra 2020, com um negócio completamente negativo. Com a maior recessão da história. O país encerra 2020 com a maior recessão da história. Desemprego recorde, dólar em patamares inéditos por Covid-19, justifica grande parte do desastre econômico, mas não explica tudo. Ninguém estava contando com o crescimento brilhante da economia brasileira em 2020. Só Paulo Guedes. Eu não sei nem como é que ele consegue enxergar isso. Mesmo assim, nem as mais pessimistas das previsões do cenário era tão sombrio como se desenrolou ao longo dos últimos meses. Na melhor das hipóteses, a avaria causada pela pandemia do novo coronavírus no Produto Interno Bruto, PIB, olha, deve ficar na casa de 4,4%. É o tombo, o pior resultado da história, iniciado desde 1901. Mas ainda melhor do que o que desenhou no início da pandemia, que não era em torno de 7,2%, aí foi caindo. 4,4% é um tombo muito grande. Levantamento do banco Credit Suisse aponta que o país terá um crescimento médio anual de 0,2%. Aí eu quero pegar as falas de Paulo Guedes, que fica dizendo que o Brasil vai crescer aqui em V, em U, em X, em H. Conversa para boi dormir, Paulo Guedes. Tu fala coisas que as pessoas que não é da área de economia, elas acreditam, mas nós, eu e muitas pessoas que é da área de economia, tuas falácias caem. Entre 2011 e 2020, bastante baixo na média, 1,6% registrado no intervalo entre 1881 a 1990. Uma década extremamente perdida, aquela década de 80, popularmente conhecida como a década perdida. Pela estagnação da economia em meio à disparada da inflação e descontrole monetário. Sem dúvida, grande parte da fatia do desenvolvimento econômico nacional foi abocanhada pela maior emergência sanitária, desde a gripe espanhola. Porém, a SARS-CoV-2 não pode levar toda a culpa sozinha pelo desempenho pífio da economia brasileira. Nos últimos 10 anos, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que eu levo a sério os institutos, mostra que a economia nacional já andava de lado antes mesmo da pandemia, reflexo de políticas equivocadas e investimento mal feito. Em 2019, o PIB cresceu 1,4%, antes do avanço de 1,8%, registrando em 2018 1,3% em 2017. Os anos anteriores foram catastróficos, queda de 3,3%. Em 2016, antecedido por um tombo saído maior de 3,5%. Em 2015 e 2014, o PIB fechou com alta pífia de 0,5%.
Os dados contrastam com a pujança econômica registrada no fim da primeira década do milênio e no início dos anos 2010. Quando o Brasil surfava na onda global das commodities, em 2011 a economia avançou 4%, seguida por alta de 1,9%. Isso em 2012, o crescimento de 3% em 2013. A queda do patamar excepcional que fez todo mundo especular se finalmente o futuro havia chegado ao país até a pior recessão em mais de um século passado por diversos degraus, enquanto a maior parte do globo ainda se recuperava da ressaca pós-crise financeira de 2008, o Brasil, com crescimento no início da década, foi puxado pelo avanço da crescente economia chinesa, a maior demanda global por commodities, principalmente minério de ferro. Em 2010, a economia do gigante asiático cresceu 10,6%, recorde. Assim como o Brasil, que avançou 7,5%. Note que quando a China crescia, o Brasil também crescia. O mais expressivo resultado da década, o ritmo desacelerou nos anos seguintes, mas se manteve forte o suficiente para garantir o aquecimento da economia brasileira. O bom humor durou até 2014. Pessoal, a reportagem é um pouco extensa e eu vou só nos pontos principais. Tivemos sim erros, eu vou falar como economista, a partir do ano de 2014, alguns erros econômicos. E o gigante asiático vem desacelerando o seu crescimento. E isso impactava realmente no Brasil. E aquela coisa da eleição de 2014 ficou muito entalado no Aécio Neves. E ele foi o responsável, junto com Eduardo Cunha, no processo de impeachment, que sacudiria realmente o Brasil, e a economia principalmente. Perdemos várias notas de créditos de país de confiança boa para país com baixa confiabilidade. E quando o Michel Temer assumiu, não teve uma forma extraordinária de crescimento da economia. E se acreditava que realmente em 2018, uma nova eleição, com um novo direcionamento, um novo presidente, pudesse colocar o Brasil nos trilhos. Não, na verdade não foi isso. Foi até uma desgraça. O país saiu na eleição de 2018 fragmentado, rachado no meio, e isso prejudicou demais a nossa economia e o crescimento cada vez pequeno. Uma década inteira perdida, de 2010 a 2020. 2 décadas perdidas tão próximo, a de 80 e agora de 2010, 2020 para ser exato. E a gente tem um futuro incerto, porque nós iniciaremos sim a nova década incerto. Uma recessão econômica, um PIB negativo de 4,4 em um país sem vacina e sem liderança. A gente, historicamente, sempre perde uma década. Existe a grande possibilidade de perdermos 2 em sequência. Foi erros, impeachments, eleições polarizadas de 2010 a 2020 causaram essa perda dessa década. Mas iniciaremos a nova década já com pipinão desse tamanho. Porque até aonde sabemos, não temos vacina, seringa, não temos nada, não há prorrogação do auxílio emergencial, desemprego, inflação, hiperinflação, desconfiança no mercado, baixo investimento. Começaremos o primeiro ano da nova década já com problemas. E até quando vai pendurar? Porque o presidente ainda existe. E o mandato dele vai até 2022. Mas digamos que por um azar do destino, ele seja reeleito. Até porque o cenário político que tem agora, os candidatos que se apresentaram, não geram confiança na população brasileira. Nem a mim gera, imagina os outros. E aí você tem uma esquerda dividida. Quem é o novo nome da esquerda? Se existir alianças, quais interesses? Ciro, Lula, Boulos? Marina ainda sobrevive? Outros nomes aparecerão? Porque a direita que está aí é atrapalhada. Quando você quer combater a corrupção, independente de lado que esteja, direita, centro, esquerda, você combate. Muitos,
apoiadores de Bolsonaro ficam, que são amigos meus, né, uns até de infância, ficam no meu ouvido falando besteira. Por que isso, Derlan? Tu não apoia Bolsonaro, Derlan? É um cara que conhece, poderia ajudar muito. Eu digo, pois é, eu não estudei para ser leigo e ignorante e não vou apoiar o errado. Por isso que eu sou oposição. É por isso que eu já tive 14 Facebook, né, bloqueados pelo próprio Facebook. Não sei nem como é que ele está deixando fazer essa live aqui. Sempre fico fazendo para manter os grupos que tem. Pérolas, os 75% e os grupos que faço parte e administro. Mas também se eu não combater a corrupção que tem na base da esquerda, é trocar 6 por meia dúzia. O governo Bolsonaro nunca se preocupou com o combate à corrupção, porque senão não estaria tentando salvar o filho, já teria dado exemplo mandando prender o cara. É essa tal direita que apareceu no país? Ignorante que está fundando o país? Não, eu só quero saber como é que vai ser os anos para frente. Porque eu fui doutrinado para ser capitalista. Empreendedor, gestor. Foi assim que eu levei 6 anos entre faculdade e pós-graduação. E encontro o Brasil cada vez mais desenhando como a Venezuela. Porque países muito mais fracos do que nós já começam a imunizar sua população. O Brasil batendo cabeça. Uma briga do presidente com o governador por uma vacina que os resultados aqui ainda não saíram. Na Turquia ela vai ser aplicada lá, junto com a Pfizer. Mas só tínhamos uma. E o que falar daqueles equipamentos de teste do coronavírus quase se versando nos depósitos do Ministério da Saúde? O Brasil parece que gosta de se perder em seus erros. Eu não confio nesse governo. Mas o cenário está incerto. Mas a minha preocupação é que a nova década que entra já faz colocar o Brasil no pior lugar. A ignorância reina aqui, a desinformação. Quando for o ano que vem, com a quantidade de desempregados, sem auxílio, ainda uma incerteza sem sabermos se teremos ou não a vacina, talvez os brasileiros se acordem e comecem a exigir que Bolsonaro possa trabalhar e deixe de pensar na porcaria de 2022, porque reeleito ele não vai ser não. E eu espero que não. E que se for reeleito, tenha certeza, meu irmão, procure um país para morar. Porque nesse período todo já está uma bagunça, imagine daqui para frente. E o que eu esperava desse governo, economicamente nada. Porque o ministro dele era desconhecido. Mas eu esperava pelo menos o combate à corrupção. O combate à criminalidade. E vocês pensam que eu acreditava nisso também? Não. A prova está isso. Este Brasil de 2020 não está muito parecido com o Brasilzinho aqui atrás, não? Que a gente estava vendo? É a realidade. Tem muito bolsonarista aí envergonhado. Mas não quer se juntar a nós porque são orgulhosos. Tem muito bolsonarista passando fome e desempregado. E preocupado. Ficaram ricos, estão aí desesperados porque o auxílio não foi prorrogado. Mas é a vida. Por causa de uns, todos pagam. Bom, pessoal, eu vou me despedir por aqui. Isso aqui era só uma live falando sobre esses assuntos que eu acho muito importante, né? A gente falando aqui sobre o que os dois ex-ministros da saúde, Nelson Taixe e o Henrique Mandetta, falaram na falta da liderança do combate ao coronavírus. Não se preocupe, tem Pazuello aí, o barrigudinho aí que conhece geografia, botou o Nordeste lá no Ártico, lá no Polo Norte, entendeu? Muito bom de logística, mas... E essa questão do termos uma década perdida, é de fato, eu sou uma pessoa voltada na área da economia, não posso negar isso. O Brasil teve prejuízos grandes, muitos equívocos, muita atrapalhada, briga por poder, impeachment, um maluco no governo. Então, com certeza deu o que deu. Uma década perdida. A minha preocupação é se nós conseguiremos salvar a outra década, porque ainda Bolsonaro tem 2 anos de governo. E nós já entramos em 2021 com um problema gigantesco, isso é solução.
Vamos perder a década de 30? Não, tem que fazer alguma coisa. E também sobre a questão que muitos achavam, e eu nunca duvidei, da baixa atuação de Flávio Bolsonaro no combate à corrupção. Afinal de contas, ele está com um processo aí, o MP do Rio de Janeiro querendo pescar o sino dele. Tu acha que ele ia combater a corrupção? Não, não ia combater a corrupção. Então, esses 3 assuntos que eu trago aqui para vocês, de uma forma, para a gente poder ter uma explanação, um diálogo, uma conscientização. Eu tenho uma levanta-bandeira da conscientização. Eu odeio corrupção, eu odeio gente mentirosa. Foi colocado em uma situação que aparentemente foi até um pouco pego de surpresa, mas eu acredito que a gente pode combater a corrupção independente de que lado que você esteja, esquerda, direita, centro. É um dever nosso, pessoal. Temos que combater, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Vamos votar consciente, porque afinal de contas, se não votarmos, a gente não vai ter políticos que possam olhar pra gente. A minha cidade de Maranguape é um exemplo disso. A Câmara e o Senado também é outro exemplo. O que falar do presidente? Esse aí todo mundo já sabe. Mas é necessário que possamos ter a bandeira, né? Combate ao errado, a ignorância, a corrupção, tudo isso, para que a gente possa botar o Brasil num bom lugar, que a gente possa ser reconhecido e ser respeitado. Porque agora o Brasil, infelizmente, é um país que, quando os outros países tiverem sua população imunizada, nós seremos o problema para eles. E tenha certeza, vai ter muito país fechando a fronteira pra gente. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Um abraço, a gente se encontra numa próxima live. Show!